Bem-vindos à nossa análise de hoje. Então, a gente tem aqui um material bem interessante, né? É o conteúdo de uma conversa, tipo, super detalhada sobre o mercado de criptomoedas. Cheia de análise, sabe? Movimentos recentes, estratégias. É quase como, sei lá, ouvir uns traders experientes batendo papo ali nos bastidores. E a nossa tarefa aqui é mergulhar nisso, né? Extrair o que tem de mais importante. O foco, pelo que vi, caiu bastante em Solana, a SOL que andou forte. Também falaram de Ethereum, ETH, que parece estar meio esperando a vez, né? E claro, como sempre, Bitcoin, o BTC, e até a influência do mercado de ações americano nisso tudo. A missão é essa, pegar os insights-chave dessa conversa. As ferramentas que citaram, tipo mapa de liquidação, sabe? E as táticas mesmo, né? Quando entrar, como aumentar a posição, onde colocar as metas. É um jeito de ver o mercado por essa lente específica aí da gravação. Legal. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. Pela estrela recente que eles mencionaram, Solana. Parece que foi o destaque, né? Sim, o desempenho da Solana chamou a atenção deles. Falaram num ganho diário forte, tipo 4,41%, mas que chegou a bater quase 10%, 9,7% no pico do dia. E agora, pelo que eu entendi da conversa, tá meio que consolidando, né? Ali perto dos $202, depois de ter ido mais alto. Isso mesmo. E olha, a fonte dá uma explicação que faz sentido para essa agilidade toda da Solana. A oferta circulante dela é bem menor que a do Ethereum. Isso quer dizer que os grandões, né? As baleias, as contas maiores, conseguem mexer no preço com mais facilidade. A análise lá na gravação sugere que essa última pernada de alta foi coisa deles mesmo, não tanto da galera do varejo, Sanhu, que eles chamam. Ah, entendi. Menos moeda girando, mais fácil de impactar o preço com ordens grandes. Faz sentido. E como eles sugerem operar isso? Tinha uma estratégia clara para Solana na conversa? Tinha sim. O ponto crucial que eles mencionaram para pensar em aumentar a aposta na alta, né, fazer mais long, é acima de $221. A dica na fonte foi bem direta. Se o preço romper importante, se mantiver acima desse ponto, aí seria a hora de adicionar posições com mais força de forma mais agressiva. E os alvos falaram em $230 ainda esse mês e olhando mais para frente, médio prazo, algo acima de $260. E aí, cara, vem a parte que me chamou muita atenção. Eles falaram de uma tática bem específica, de piramidar a posição ou rolar a posição, usaram até um termo em chinês, guangsan, né? A ideia é, se eu peguei direito, é começar com pouco, sei lá, tipo $800, e ir usando os lucros para aumentar a aposta. E a promessa na fonte é, bem ousada, que esses $800 poderiam virar tipo 100 mil, talvez até $120 mil, com só 2 adições de posição bem feitas, se a Solana chegasse lá nos $260. É um potencial de multiplicar aqui, nossa. Sem dúvida, é uma estratégia de altíssimo risco, claro, tem que deixar isso bem claro, mas o potencial de retorno é gigante, né? Depende totalmente de acertar a mão na tendência, pegar um movimento forte e contínuo. A lógica é essa. Usar o lucro que a própria operação está dando, o dinheiro da casa, como dizem, para ir aumentando a exposição. Pelo visto, a fonte acredita que Solana pode dar essa chance. Interessante. Mas enquanto a Solana está nessa pegada explosiva, a conversa mostrou o Ethereum de um jeito bem diferente, mais contido talvez. Exato. A descrição para o ETH foi de consolidação mesmo. Falaram que está negociando ele numa faixa bem estreita, entre $4.300 e $4.320. A percepção na fonte é que o Ethereum ficou para trás, sabe? Tá atrasado em relação à Solana, mas que tem potencial para eles usaram o termo pudian. Seria tipo um ganho para compensar, para tirar essa diferença. Um ganho compensatório. E qual seria o gatilho para isso acontecer? O que faria o Ethereum acordar, segundo eles? O nível-chave que eles apontaram para o Ethereum é romper e se firmar acima da zona de $4.480 a $4.500.
Se o ETH conseguir passar dessa barreira aí, a análise da fonte já joga o próximo alvo lá para 4.600 ou quem sabe até mais. E a estratégia para Ethereum segue essa mesma linha agressiva da Solana, de piramidar e tal? A lógica de adicionar na posição que está ganhando é parecida, assim. Na conversa, eles até revelaram que já tinha uma posição comprada em ETH, aberta ali perto de 4.285 dólares, e o plano discutido era aumentar bastante essa posição, chegaram a falar em triplicar o tamanho atual se o Ethereum passasse dos 4.600 dólares. O alvo final dessa jogada seria 5.000 dólares ou até mais. Mas, olha só, eles colocaram uma ressalva importante aí no meio. Qual ressalva? Há de pensar em realizar uma parte do lucro perto de 4.900 dólares. Isso mostra um certo receio, né? De que talvez aquele nível traga uma venda forte, uma retração. Entendi, uma trava de segurança, digamos assim. E para quem tá fora, pensando em entrar agora no ETH, o que eles sugeriram? A fonte sugeriu a faixa de 4.309, 4.310, como um ponto interessante para começar novas posições. Ou até mesmo o preço atual se for para entrar pequeno, sabe? Sempre baseado nessa expectativa de alta. Mas definiram também um ponto de stop, um ponto que invalida a ideia. O suporte crítico em 4.160 dólares. Se o preço cair abaixo disso, aí, bom, toda essa visão otimista iria por água abaixo, segundo eles. E vale registrar a ambição para o fim do ano, né? A fonte mencionou metas para o ETH entre 6.000 e 7.000 dólares. Bem otimista. 6, 7 mil dólares para o ETH. Realmente mostra confiança. Mas a análise deles não ficou só em Sol e ETH, né? Como que o Bitcoin e o cenário macro entraram nessa história? Não ficou isolado não. O quadro geral foi considerado. O Bitcoin, claro, foi tratado como o maestro da coisa toda, né? O que dita o ritmo. Mencionaram um nível de resistência bem importante para o BTC em 113 mil dólares. Usaram a expressão on demand, Sanjian. Romper esse nível foi visto como fundamental para destravar uma alta maior no mercado como um todo. E olha que interessante, destacaram bastante a correlação com o mercado de ações americano, e especificamente o Nasdaq, que eles chamaram de bagel. Parece que muitos traders de cripto ficam de olho na abertura do mercado lá nos Estados Unidos. E qual é a dinâmica que eles esperam dessa correlação? Tipo, um puxa o outro? A expectativa que eles mostraram na conversa é essa. Se as ações americanas subirem, a tendência é o Bitcoin junto. E aí, por consequência, o Ethereum também. Um ponto positivo que eles citaram foi a percepção de que a pressão vendedora sobre o Bitcoin diminuiu recentemente, o que, teoricamente, abre espaço para subir. E aí, mantendo o tom otimista, a meta para o Bitcoin no fim do ano, que saiu na conversa, foi ainda mais ousada: 150 mil dólares. Uau! 150 mil dólares para o BTC? Caramba, isso é bastante ambicioso. Eles deram alguma justificativa, além dessa correlação com ações e da menor pressão vendedora, para um salto desses? Olha, os motores principais mencionados foram esses mesmo. A convicção por trás desses 150k pareceu vir mais de uma crença fundamental, sabe? Usaram até a palavra sinhão, que é tipo fé, crença profunda mesmo, na trajetória do Bitcoin nesse ciclo. Foi mais um indicativo do sentimento geral otimista da fonte do que um detalhamento técnico super aprofundado naquele momento da conversa. Entendi. É mais uma aposta na força do ciclo mesmo. Bom, e além dessas análises de preço, correlação, eles trouxeram alguma ferramenta técnica diferente para o debate? Você mencionou algo sobre mapas de liquidação. Sim, mencionaram. Os mapas de liquidação, Chinsan-Tutu, foram apresentados como uma ferramenta que eles consideram relevante. Basicamente, são umas visualizações que mostram onde tem muito dinheiro em jogo, sabe? Onde tem um grande volume de posições alavancadas, compradas ou vendidas, que seriam liquidadas, forçadas a fechar, se o preço chegar naquele nível. O stop loss da galera ou chamada de
de margem mesmo. E aí a fonte explicou a hipótese por trás do uso disso. A ideia é que os peixes grandes do mercado poderiam, de propósito mesmo, tentar empurrar o preço para essas zonas. Para quê? Para liquidar essa galera. Para caçar os stops e as liquidações, então. Uma dinâmica meio predatória, digamos. Exato, essa é a hipótese que eles trabalham. A ideia é que, forçando essas liquidações em cascata, eles podem se beneficiar da volatilidade que isso gera ou pegar posições a preços melhores. Deram até exemplos concretos. Pro Ethereum, falaram que no nível de $4.400 teriam 7,64 bilhões em posições vendidas esperando para serem liquidadas, bilhões, e para o Bitcoin, lá no nível de $113.479, seriam 10,76 bilhões em posições vendidas. Um detalhe legal é que eles descreveram esse nível de $4.400 para o Ethereum como um pico de fichas, chomafun. Isso indica que ali tem uma concentração muito grande de negociações, de posições, o que, na visão deles, só reforça a importância técnica daquele preço. Nossa, essa ideia da caça-liquidez realmente adiciona uma camada de jogo estratégico bem complexa na análise, né? Falando em complexidade e risco, a conversa foi só nessas moedas maiores ou eles abordaram alguma aposta mais fora da curva, contrária ao senso comum? Abordaram sim. Teve uma discussão bem curiosa sobre uma aposta que é, assim, altamente especulativa. Envolvia uma moeda que eles identificaram com um apelido esquisito, Daishoku, algo como cachorro grande de sangue, sei lá, talvez uma gíria deles. E o ponto central é, essa moeda tá com data marcada para ser deslistada da corretora OKX. A OE agora é dia 12 de setembro. Peraí, comprar uma moeda que vai ser deslistada, isso parece completamente contra a lógica, né? Nadar contra uma correnteza enorme. Qual que seria o racional por trás disso? Totalmente contraintuitivo, né? Mas a estratégia que eles discutiram era exatamente essa, comprar, fazer long, mesmo com a notícia péssima da deslistagem. O racional que apresentaram é puramente psicológico, sabe? É apostar contra o que a maioria faria. A expectativa deles era que o varejo, a galera pequena, ia sair vendendo a descoberta, fazendo short, desesperada com a notícia, e a aposta era que os tubarões fizessem o contrário. Talvez para forçar uma última alta especulativa antes do fim. A meta era $0,09 e o preço na hora da conversa estava tipo 0,05 e pouco. Mirando um ganho rápido ali de uns 40%, é aquele tipo de aposta de altíssimo risco. Ou vira lenda, ou vira só mais uma história de perdi dinheiro rápido. Claramente não é para qualquer um. Uma aposta no inesperado do mercado, então. Entendi. E, além dessa jogada de risco, eles comentaram sobre outras altcoins de forma mais geral? Sim, comentaram brevemente sobre outras duas, foram super elogiosos sobre o potencial de longo prazo da Binance Coin, a BNB. Chegaram a projetar alvos de $1.000 e até $1.600 ou mais para a BNB nos próximos 6 meses. Inclusive, eles sugeriram que, em termos percentuais, a BNB poderia até ter um desempenho melhor que a Solana nesse período. Já o token da OKS, o OKB, recebeu um tratamento bem diferente na conversa. Foi visto com mais ceticismo, sabe? Classificaram como uma altcoin imprevisível, usando aquele termo Shanzai-B, que geralmente tem uma conotação de algo menos sólido, mais especulativo. Interessante essa diferença de visão deles entre BNB e OKB. E tudo isso, né, essas estratégias, essas visões, nos leva a pensar sobre a filosofia de negociação que está por trás dessa conversa. Qual parece ser a abordagem que eles preferem? Olha, fica bem claro que a preferência deles é por estratégias de médio a longo prazo. O objetivo que eles expressaram na fonte é pegar os grandes movimentos, sabe? As tendências direcionais, que eles chamaram de Danpian. Eles querem fugir daquela correria de operação curta, rápida, o famoso day trade ou short term trading. Aliás, eles criticaram diretamente o trading de curto prazo, o Tuan Sen. Descreveram como algo desgastante, emocionalmente difícil e, no final das contas, muito arriscado.
O argumento é que mesmo que você acerte muitas operações pequenas, bastam umas poucas perdas para levar todo o lucro embora, e às vezes mais. A abordagem que eles defendem é justamente aquela de rolar a posição, o Gun-Sang, que a gente já falou, usar os lucros para aumentar a aposta numa tendência que eles acreditam que está confirmada. É o contrário de ficar fazendo preço médio para baixo numa posição que está perdendo, sabe? Prática que, segundo eles, é um caminho rápido para quebrar a conta. Eles reforçaram muito a importância de esperar sinais claros de confirmação no gráfico, tipo o rompimento de um nível-chave, a sustentação do preço ali antes de aumentar a posição de forma mais agressiva, o tal do já caçam, paciência e confirmação. Entendi. Então, tentando amarrar tudo que a gente conseguiu extrair dessa análise da conversa deles. Vimos a percepção da força da Solana, com aquela estratégia agressiva de piramidação. Vimos o Ethereum como o atrasado com potencial para recuperar terreno. Entendemos a visão sobre o Bitcoin como líder, a conexão com o mercado tradicional lá fora e as metas bem ambiciosas de preço. Exploramos também o uso dos mapas de liquidação e aquela hipótese da caça aos stops. Bastante coisa. Exatamente. E, além disso, a gente notou a disposição para fazer umas apostas contrárias de alto risco, como naquela moeda que vai ser deslistada. Mas isso contrastando com uma filosofia geral mais focada em tendência longa, né? Maximizando o lucro com a piramidação e rejeitando o trade curto. E, claro, aquela convicção forte, quase uma fé mesmo, achinha no papel central do Bitcoin para tudo isso. Pois é. E tudo isso deixa uma provocação final interessante para quem está ouvindo pensar, né? Essas estratégias de aumentar a posição, o jaçar, dependem demais de acertar o timing da confirmação da tendência, o rompimento, a sustentação. Isso cria um dilema, né? Como que a gente equilibra a prudência de esperar essa confirmação para ter mais segurança, com o risco de, enquanto espera, já ter perdido uma parte boa do movimento inicial, especialmente num mercado tão rápido e volátil como o de cripto? Fica aí a reflexão sobre risco, recompensa e o timing certo. E com essa questão em mente, a gente encerra a nossa análise aprofundada da conversa de hoje.